Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, meninas, como que vocês estão? Que prazer estar aqui novamente com vocês no nosso podcast de Reflexões Parentais. Que delícia, que delícia. Vamos refletir. O assunto hoje qual que é, Paty? Hoje nós vamos falar sobre conduta digital. Uau, eu acho que é uma coisa aí que está coçando a cabeça de muitos pais, né? E Nossa, super atual. Essa semana teve, né, muitas postagens a respeito, novela, reportagem. Então, é um assunto que está deixando todos os pais aí de cabelo em pé, né? Em cancelamentos digitais, né? Aí por conta das meninas lá, né? Do comentário sobre etarismo, né? Então, tem bastante coisa aí que está deixando os pais em alerta e, de certa forma, é bom esse assunto ser trazido à tona, porque às vezes a gente não tem consciência do perigo que os nossos filhos estão expostos, né? Então, é bem bacana isso estar vindo à tona, né? Infelizmente, da forma que veio, mas faz a gente refletir, né? Exatamente. Essa semana, né, a Paty até comentou, né, que esse poderia ser o tema do podcast dessa semana, né, porque eu fiz um post exatamente disso, porque, como a Sandra falou, o cancelamento é o que fica mais evidente hoje em dia, né, qualquer coisinha que você fez na internet, você é cancelado de um dia para o outro, as pessoas te amam hoje, amanhã estão te odiando. E isso estava sendo muito levantado em pauta por conta do acontecimento lá na faculdade, e aí eu levantei um outro ponto de questionamento. Será que essas meninas tinham noção de que isso poderia acontecer? Porque eu vejo muitos adolescentes postando coisas naquele close friends do Instagram, achando que estão protegidos ali por ser um grupo restrito que tem acesso àquela postagem ou àquele vídeo. Só que a gente sabe que não funciona assim, né? A partir do momento que você postou alguma coisa, fez um comentário, uma brincadeira, mandou uma foto, mesmo que você tenha colocado num grupo restrito de amigos, se alguém compartilhar, vazar, se alguém ver aquilo cair num grupo de WhatsApp, ou como o das meninas, caiu na rede, viralizou, cria um desconforto para quem fez, para quem recebeu, né, no caso específico ali das meninas, imagina o transtorno, precisou, né, elas saíram da faculdade, a outra menina, a mais velha, né, sofreu toda aquele discriminação e preconceito, ficou abalada, e todo mundo ficou abalado, quem fez, né, a gente fala que quem sofre o bullying e quem pratica o bullying, os dois lados tem que ser analisados, né? Sim. Porque todo mundo sofreu com essas consequências. E aí, até que ponto a gente, como responsável, tem orientado da maneira certa de usar a tecnologia, né? Acho que esse é o ponto de reflexão. Sim, acaba que a rede é uma terra hoje meio que de ninguém, mas uma terra de muito julgamento, né? Inclusive, hoje eu vi um comentário e uma pessoa falou assim, a internet é um lugar onde, inclusive, a gente pode matar. Exatamente. Eu vi esse comentário, eu fiquei assim, eu falei, olha isso, me assustei, de verdade. Porque realmente, dependendo do que a pessoa fala, e a gente sabe, né, que houve já acontecimentos por conta de comentário, o jovem acaba se suicidando. Então, sim, é um lugar onde as pessoas podem matar. E será que está tendo essa consciência, né? Até onde está sendo falado isso dentro dos lares, né? Dentro das casas, né? Sandra, você tem razão, porque assim, o adolescente, ele tá ali, né, impulsivo, vem na cabeça dele, ele acha que, eu vou falar, eu posso falar, eles não têm muito, né, esse filtro maior, assim, e na cabecinha deles, o que pode acontecer, né, às vezes, como eles às vezes veem como brincadeira, eles acham que a pessoa vai interpretar também como uma brincadeira, e às vezes não. Tem muitas pessoas que, de fato, elas não medem as consequências, né, do que elas dizem.
E às vezes nem é assim a intenção de machucar, às vezes é a intenção de assustar, às vezes é a intenção de chamar atenção, né? Às vezes o adolescente posta alguma coisa ali na rede, faz um vídeo, faz um áudio, para fazer alguma brincadeira, alguma coisa assim, mas quem está acessando aquilo ali, muitas vezes vai ter outra interpretação, né? E eu acho que falta um pouquinho, mas eu acho que talvez não seja só falta de orientação. Eu acho que é uma coisa, assim, dos adolescentes, como a Lu falou, eles acham que eles estão num grupo deles fechado, então eles acham que todo mundo ali tá compactuando da mesma forma, tá concordando com tudo. Eles não imaginam que dentro do próprio grupo deles vai vazar alguma coisa. Sabe? Sim. É como se lá eles ficassem seguros, tipo, aqui eu posso falar o que eu quero, aqui eu posso fazer o que eu quero. Não sei se é porque, né, os adolescentes hoje, a oportunidade que eles têm maior de se expressar é na internet. As redes, né? Então, é na internet. Então, eles criam essa ilusão de que ali eles estão seguros, né? Eles até sabem que determinadas coisas não devem ser faladas ou não devem ser postadas. Sei lá, se um adulto ver, vai ter interpretação diferente. Mas na cabecinha deles, aquele grupinho fechado é seguro. Sim, sim, para terminar a parte. Então, e isso acontece muito assim no universo ali do adolescente, né? Eles buscam entre eles ali, né, o pertencimento, então eles fazem um pacto entre si, só que sempre tem um, né, que fura o pacto, vamos dizer assim, que não cumpre com o combinado, que a gente não sabe qual é a intenção daquele, talvez até também se sobressair, talvez até chamar mais atenção, não sabemos, um destaque maior no grupo, mas o fato é que eles muitas vezes não pensam que eles podem ser traídos pelos seus melhores amigos, né? O adolescente, ele pensa, a gente quando é adolescente, a gente parece que veste uma capa de super-herói, né, imortal, né, nada vai nos atingir. E eu lembro que eu falava muito para os meus filhos, né, e na época nem tinha essas questões de internet, mas eu sempre falava para eles que o melhor amigo deles sempre tem um melhor amigo, que talvez não seja eles. Né? Então, eu acho que essas questões, às vezes, de vazamento, até passa por isso, né? E entre tantas outras questões que a gente poderia falar, né, do porquê essa exposição, mas daí seria um outro assunto, né, que a gente está falando aqui, realmente é desse perigo das redes, né? Porque aí vem também conduta, né? Porque será que esses meninos estão aí querendo postar tanta coisa na rede, né? Para que precisa essa exposição? Para qual será o sentido, né? Principalmente aqui a gente falando das meninas que elas tiveram de postar aquele vídeo, né? Então vai muito além disso, mas a ideia mesmo é dos pais estarem alerta, né? Que a internet é terra de ninguém, né? E a conduta ali, onde eu acho que é um ponto, pelo menos eu levantei aqui em casa, assim, que eu uso sempre esses acontecimentos, eu falo que para a gente aprender com o erro dos outros e tirar alguma coisa boa dali, né, porque a gente possa orientar, e eu uso muito isso aqui em casa. Então eu falei para minha filha, ali elas fizeram uma brincadeira que eu tenho certeza que elas não teriam coragem de fazer ao vivo. Elas não iam chegar na frente da outra moça e falar assim, acho que você tinha que estar aposentada. Com essa idade, você não tinha mais que estar na faculdade. Elas não iam ter coragem de fazer isso cara a cara. Então, por que fizeram na internet? Quando a gente fala de uma conduta digital, é uma conduta de postura mesmo, de saber o que é certo e o que é errado, e não é porque você está na internet que você pode fazer qualquer coisa, que não tenha uma consequência, né? Então, isso é muito importante ser levado a sério e discutido em casa, né? Então, assim, aqui eu tenho adolescente, né? Então, eu acabo percebendo as coisas
que acontecem, acho que eu até comentei com vocês uma vez que ela baixou um aplicativo ali no celular dela, onde ela perguntava assim, o que você acha de mim? E era aberto, o Instagram dela é fechado, só para os amigos, mas com esse plugin ali que ela colocou, qualquer pessoa que tinha aquele aplicativo podia emitir a sua opinião, inclusive pessoas que ela não conhecia e que não a conheciam. E aí vieram algumas, né? Você é muito chato, você se acha, alguma coisa assim, não me recordo agora. E ela ficou arrasadíssima, porque ela não sabia quem tinha falado aquilo dela. Eu falei, você tá vendo? Você acha que você é isso? Não, não acho. Mas você ficou triste, não ficou? Não ficou abalada? Então, para que você foi atrás de uma coisa que pode te trazer um desconforto? Você foi atrás disso. Né? E eu controlo, e eu lembro que no dia ela veio e falou, mãe, eu posso baixar isso aqui? Eu nem olhei, confesso que eu nem olhei direito e autorizei, porque eu vi que era uma coisa ali do Instagram, não parei para analisar exatamente o que ela estava baixando no celular. Então, assim, você vê como tem pessoas maldosas por trás que não conhecem ela, mas mandam mensagens para abalar a autoestima. E aí, se é uma criança, um adolescente que já está abalado, isso mina a autoestima dele lá pro chinelo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas atrás das câmeras ficam corajosos, né? Se acham no direito de julgar, de falar o que eu acho de você, né? A gente vê isso com os artistas, posta alguma coisa, de repente vira um monte de juiz, todo mundo querendo dar pitaco na vida alheia. Então, a gente tem que ter uma conduta, né? Uma postura ali, e isso tem que ser conversado em casa, né? Sim. Isso que você falou, Lu, eu acho que é a chave mesmo, né? O que você vai escrever ou vai dizer ali na internet, você diria pessoalmente para aquela pessoa, né? Você bancaria a reação daquela pessoa ali no ao vivo? Né? O que você está pretendendo? É só desabafar, só jogar sua raiva em cima da pessoa? Né? Porque assim, às vezes a gente está ali, enfim, precisando desabafar, ou com raiva, ou sei lá, às vezes nem é da pessoa em si, é de outras situações, e você vê ali uma oportunidade, né? De dizer coisas que você não diria pessoalmente. Então, acho que essa é uma chave para você refletir um pouquinho mais, né? Mas os adolescentes, eles têm um pouco mais de ousadia que a gente mesmo. Só que, usando esse exemplo, trazendo um pouquinho ali para a realidade deles, fazendo eles se colocarem um pouquinho no lugar, eu acho que aí talvez, né, talvez eles pensem um pouquinho melhor, porque tudo tem consequência, né, e a gente nunca sabe. O que a gente está dizendo aqui, por exemplo, a gente não sabe quem vai ouvir, como vai interpretar, o que aquilo vai bater. Então a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente diz, né. Sim. E essa conduta que você colocou, eu achei muito, nossa, eu achei assim perfeito. Você não pode falar na cara, não pode falar pessoalmente, então não escreve, né? Sim. Então não grava um vídeo, você faria uma palestra. Não gere uma prova, né? Eu falo isso muito para minha filha. Eu falo, quando eu era adolescente, que a gente juntava ali, sei lá, isso é coisa de adolescente, a gente já passou por isso, fomos adolescentes, que junta ali 3 amigas e fala alguma coisa do outro, gente, que atire a primeira pedra quem nunca fez. Só que não estava filmado. Se alguém falar, você falou isso de mim, a minha palavra é contra a sua. Sim. Mas ali está filmado, gente, não tem nem como falar, não quis dizer, não, você quis dizer, você disse, não tem eu não quis, essa não foi a intenção, está filmado. E aí, a partir do momento que está ali, você deu a sua cara a tapa, porque aí você vai falar, me arrependi, era só uma brincadeira. Talvez, acredito que realmente tenha sido, elas estavam em 3 amigas ali, com uma brincadeira sem graça, super sem graça, né, nada a ver, mas elas não tinham noção de que ia tomar essa proporção que tomou, entendeu? Elas não teriam coragem de ter feito isso no meio da sala, entrar na sala, olhar lá, imagina eu aqui, ó, com meus cabelos brancos na sala, se alguém vai ter coragem de entrar e falar assim, você não acha que tinha que estar aposentada? A pessoa não vai falar isso na minha cara. Não então, vai. Por que fez, né? Esse é o ponto mesmo, é parar para tentar falar, não, será que eu vou colocar isso aqui e se vazar? Ai, mas são os meus melhores amigos. Eu falo isso muito aqui em casa, sempre falei, até por conta dos nudes que eles mandam, eu falo, que pediu foto, não vai mandar, não tem que mandar, porque hoje é seu amor, amanhã terminou com você, meu amor, a foto que você mandou é de todo mundo, já era.
tem que ter responsabilidade, não tem como você confiar e acreditar, e nem tá passando a novela ali, né, que mostra o pedófilo mudando a voz, e eu postei na minha rede também, e um monte de adolescente falou, eu tô assustada. Não é para criar um pânico, gente, não é isso, mas a gente precisa alertar que isso acontece, e acontece de verdade, né? A tecnologia, a gente apanha da tecnologia, porque cada dia é uma coisa nova, então Sim. Tem que ter cuidado, porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Nem sempre você vai ter certeza de quem está do outro lado. Então, tomar cuidado, é só ter responsabilidade, fazer com cuidado, com supervisão, com carinho, com atenção. Exatamente. Acho que assim, a grande questão, né, a gente adulto conseguir essa linha de comunicação, né, com a garotada, para eles entenderem, né, que essa interface, né, que são as mídias, a gente não deixa de ser a gente, né, a gente deixa uma pegada, apesar, né, talvez aí uso de filtros e de tudo mais, a gente fica achando que a gente não é aquela pessoa, né? Mas a gente continua sendo, né? Então, essa orientação mesmo, né? Entender qual a motivação, né, dessa pessoa de ofender o outro, né? A gente vê também muito inclusive, teve um episódio que eu fui falar numa escola, também de agressões nos grupos de WhatsApp, que é muito comum também entre eles, né? Porque, assim, apesar, né, do WhatsApp ter uma regulamentação para ser usado por pessoas com determinada idade, agora que me fugiu a idade certa, que ele regulamenta, mas a gente sabe que tem crianças usando o grupo de WhatsApp, mesmo porque a escola manda tarefa pelos grupos. E aí eles se ofendem ali, né? E aí a pergunta, como a Lu, né, e a Paty trouxe, que maturidade que essa criaturinha, né, esse adolescente, essa criança, às vezes até, tem de estar recebendo a ofensa que está vindo, né? Porque normalmente eles não têm maturidade emocional suficiente para estar recebendo esse tipo de comentário nos grupos, né? Então é a vigilância mesmo, né? A gente está vigilante e orientando. Sim. Sempre orientando sempre, né, Sandra? Eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre orientando, trazendo, né, as situações reais, né, como a Lu mesmo mencionou, ali para o cotidiano, tentar entender, né, na cabecinha deles, né, como que eles reagiriam se acontecesse com eles, o que eles pensam, sabe? Acho que a gente tem que estar sempre trazendo esses assuntos para dentro de casa, né, com nossos filhos, para a gente entender também, porque a conduta digital, ela também tem muito a ver com a conduta nossa. Quais são as nossas crenças mesmo? Por exemplo, as falas das meninas, claro que elas foram impulsivas, claro que, como, né, a gente comentou aqui, tem essas picuinhas, a gente fala, sempre todo adolescente tem isso, mas, por exemplo, o nível de preconceito, sabe, às vezes são coisas assim que podem ser até criminosas, o que eles estão falando e disseminando, né? Então a gente tem que estar sempre trazendo quais são os valores que a gente quer que nossos filhos tenham e que eles propaguem. Às vezes é uma coisa assim boba, inofensiva, mas às vezes não, às vezes é muito sério. Né? E imagina, aí elas podem o quê? Sofrer um processo por um crime. E se o adolescente ele é menor de idade, são os pais que são responsáveis, né? Os pais que irão arcar. Eu acho assim, para mim, esse exemplo, que teve esse boom essa semana, que é o que eu usei aqui em casa, o que eu falo para as pessoas, o que eu tenho falado bastante, é isso. Com o adolescente, os pais reclamam muito que a gente tem dificuldade para falar alguns assuntos, não é? Que a gente não consegue abordar. Quando acontece um fato real, que está ali sendo discutido de todos os lados, é o momento da gente abordar esse tipo de assunto. Então, chama junto e fala, então, você viu isso daqui que está acontecendo? O que você acha disso? Primeiro pergunta o que ele acha. O que você acha que aconteceu? Se fosse com você faria o quê? A gente primeiro pergunta, recebe deles o que eles têm de conhecimento e de postura daquilo, e ali a gente constrói uma
uma conversa, né, e entra no assunto para abordar do jeito que a gente acha que seria o mais correto para aquela situação. É aproveitar essas coisas que acontecem no dia a dia, que viram assunto, né, que dá aquela bombada na internet, para aproveitar para a gente orientar, porque você não vai todo dia falar, hoje, peraí, vamos ver um tema, fazer uma lista, e ele vai lá, lá vem minha mãe de novo, que saco. Ela vem lá com a palestrinha. Exatamente. Mas aí, quando está no auge ali, quando está o negócio fervendo, a gente aproveita para falar daquilo. Sim. E tem a questão também, né, que muitas vezes acontece, que nem a Paty falou dos valores familiares e tudo, mas esse jovem está também, a gente perceber como é que ele está, né, ali na autoestima dele, de não querer acompanhar o grupo, né, que a gente percebe muito isso também, né, que talvez eu não achei tão engraçado, mas aí eu vou e dou risada, aí eu vou e comento, aí eu vou e compartilho, porque eu quero fazer parte de um grupo. Então, trazer tudo isso, né? Porque a gente sabe que todo comportamento tem alguma coisa querendo dizer ali por trás, né? Sim. E a gente está sempre observando isso, né? Que a gente às vezes tenta combater o comportamento, mas tem que ver de onde ele veio, né? Exato. Isso precisa, a gente estar muito atento e observando, Problematizando Isso. atrás, e para isso a gente precisa estar perto deles, né? Sim. E o perto que eu digo não perto fisicamente, né? Perto mesmo de proximidade, de conseguir um diálogo, né? Aberto, até sem julgamento mesmo. Vamos entender o que está acontecendo aí, né? Porque a hora que a coisa acontece é bem mais difícil de retornar, né? Exatamente. Eu acho que sem julgamento, acho que essa é a chave, né? Porque a gente costuma muito condenar, né, o adolescente quando ele erra, e ele vai errar, e ele erra muito, né? A gente faz toda a orientação que a gente acredita ser importante, mas isso não significa que ele vai seguir direitinho, e muitas vezes ele não segue, não é porque ele não quer, é porque ele não conseguiu, é porque as circunstâncias aconteceram ali e ele errou. Então, a gente aproveitar então esse momento do erro como uma oportunidade de aprendizagem, né? Então, o que a gente aprendeu com isso? Quais foram as consequências disso, sabe? Não julgar o adolescente pelo que ele fez, né? A gente vai analisar o que é o comportamento, mas ele não é aquele comportamento. Ele é muito mais do que aquilo, mas o que acontece é que muitos adolescentes se sentem tão inadequados, às vezes com tanta vergonha de ter cometido um erro tão grande, que aí ele acaba assim, ou ele esconde, né, enfim, e não, você acaba às vezes nem descobre muito depois o que eles fizeram, ou então aquilo, ao invés deles aprenderem, se tornarem mais fortes, eles ficam com a autoestima pior ainda, né? Fala assim, bom, realmente eu sou todo errado, eu não dou certo na vida. A gente está construindo, né? Ajudando o adolescente a construir ali seu autoconceito. E os erros, eles fazem parte. A gente não pode ter medo, né, de olhar, de lidar e de conversar. Então, o não julgamento, ele é essencial para construir esse conhecimento, né? Construir para a vida adulta, né? Às vezes a gente fala que a adolescência é um período que a gente ainda tem o test drive para a vida adulta. A função de pais é que esse erro não seja um erro que talvez ele se torne praticamente irreparável, né? Então, não que nada, eu acho que tudo tem reparação, né? Mas a nossa função é orientar para que seja um período menos danoso possível, porque a gente está numa fase de experimentação mesmo, né? E vai errar. Vai errar. Tem muita coisa que a gente, enquanto adulto, nem vai ficar sabendo. Basta lembrar de muita coisa que nossos pais não sabem até hoje, né? Não é? Que a gente até finge que não aconteceu. E não adianta achar que vai ser diferente, porque não vai, né? Não vai. A gente mudou a forma de fazer as coisas, né? Que hoje eu acredito que esteja muito mais perigoso, né? Do que na época que a gente estava adolescente, né? Que, como a Lu falou, a gente estava ali entre meia dúzia de pessoas, né? Hoje a gente vai para o mundo. Exatamente. E
Então, Eu acho que essa é a dica principal, né? Quando a gente fala de conduta digital, é isso, é que para que os pais aproveitem os acontecimentos do dia a dia para orientar da melhor forma, porque a internet está aí, as redes sociais estão aí, a gente não vai fugir disso, a gente tem que aprender a lidar com isso. É uma realidade, sem volta, não tem né? como. Não tem como. Então, Não tem. o que a gente pode fazer com essa realidade que temos, está aí, orientar da melhor forma possível, sobre consequências. Então, assim, não é muito mais fácil, eu tenho certeza. Por exemplo, aqui em casa, depois da conversa que eu tive aqui, que eu mostrei o que aconteceu, que nós sentamos, é muito mais fácil aprender com o erro do outro, porque quando aconteceu uma situação parecida, ela falou, opa, a gente já teve essa conversa, eu já sei o que pode dar. Então, pessoal, não vamos filmar? Então, né? Vai lembrar. Né? Se fizer, vai fazer sabendo que está errado, que vai dar ruim. Então, porque a gente já conversou. Então, acho que é isso. A conduta digital ela vai sendo construída pouquinho a pouquinho, Exatamente. com os pequenos toques que a gente vai dando para eles no dia a dia, né? Vai aprendendo, e vai errando, e vai construindo, vai aprendendo com o erro do outro. É assim. Vai reparando. É isso mesmo. Certo, meninas? Certo, por hoje acho que era isso, né? É isso. Era Até o isso. próximo. Até o próximo, as nossas reflexões parentais. Foi muito bom estar com vocês. Foi Beijo, até a semana maravilhoso. que vem. Até a semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.